Uma mãe se aproxima de Jesus, se ajoelha e faz um pedido por seus dois filhos, que um se sente à direita e o outro à esquerda, nos dois melhores lugares do reino. Era o pedido de uma mãe que amava os filhos e queria o melhor para eles. E Jesus não diz nem sim nem não. Ele responde com uma pergunta estranha, que parece não ter nada a ver. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Guarde essa cena. Por que vamos voltar a ela? Porque, quando lhe pedem os dois tronos, Jesus oferece um cálice. Porque o caminho da grandeza, para ele, passa por uma taça de sofrimento. Hoje é festa de São Tiago, e um desses dois filhos é o próprio Tiago. Bem-vindo ao Católico Melhor. Se você quer um minuto com a Palavra de Deus todos os dias, se inscreve no canal e ativa o sininho antes da gente começar. Antes de começarmos, vamos nos benzer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As três leituras de hoje desenham, juntas, o retrato do verdadeiro discípulo, e ele é o oposto do que o mundo chama de grande. Na primeira leitura, São Paulo usa uma imagem que não sai da cabeça. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. O tesouro é Cristo, o vaso de barro somos nós, frágeis, rachados, fáceis de quebrar. E Paulo descreve a vida apostólica sem maquiagem, afligidos de todos os lados, mas não vencidos, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Carregamos no corpo os sofrimentos de Jesus para que a vida dele se manifeste em nós. O Salmo 125 completa esse fio com uma promessa cantada: os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quem sai chorando, espalhando a semente, volta cantando, carregando os feixes. A lágrima de hoje é a colheita de amanhã. E então chega o Evangelho, e tudo isso ganha um rosto. A mãe dos filhos de Zebedeu pede os dois lugares de honra. Jesus responde: não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? E quando os outros 10 se irritam, querendo também o seu lugar, Jesus vira a lógica do mundo de cabeça para baixo: entre vós não será assim. Quem quiser ser grande, sirva; quem quiser ser o primeiro, seja servo. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Três leituras, um só fio. O tesouro vem em vaso de barro, a colheita nasce da semente chorada, e o trono que Jesus oferece tem o formato de um cálice e de uma toalha de servo. Agora deixa essa palavra descer até a tua vida. Lembra da cena que pedi para você guardar? O pedido dos dois tronos, e Jesus respondendo com um cálice. Por quê? Porque existe dentro de cada um de nós aquela mãe e aqueles dois irmãos. A gente quer o melhor lugar. Quer o reconhecimento, o assento de honra, o nome lembrado, ser o primeiro. E isso, em si, nem é maldade, é o desejo humano de grandeza. O problema é a rota que escolhemos para chegar lá. O mundo ensina um caminho: mandar, aparecer, subir por cima dos outros, ser servido. Jesus aponta o caminho contrário: descer, servir, lavar os pés, dar a vida. Ele não condena o desejo de ser grande, ele só revira o caminho. E aqui está o detalhe que arde: Jesus não tira o cálice da frente do discípulo. Ele pergunta se você é capaz de bebê-lo. Porque a verdadeira grandeza não vem sem custo. O tesouro vem em vaso de barro, e o barro, às vezes, racha. A semente da colheita alegre é chorada primeiro. Hoje é festa de São Tiago justamente porque ele bebeu esse cálice até o fim. Foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer mártir, degolado por causa de Jesus. Ele pediu um trono, e Deus lhe deu a coroa de quem serviu e entregou a vida. Então a pergunta de hoje é íntima: onde é que eu quero o trono sem o cálice? Onde eu quero o reconhecimento sem o serviço, o resultado sem a cruz, a colheita sem a lágrima da semente? Talvez seja num trabalho onde eu quero ser visto mas não quero servir. Talvez seja em casa, onde eu quero ser obedecido mas não quero lavar os pés de ninguém. Talvez seja na fé, onde eu quero a glória de ser cristão mas fujo do custo de ser cristão. A boa notícia é esta: o mesmo Jesus que oferece o cálice é aquele que o bebeu primeiro, inteiro, por você. Você não bebe sozinho. E quem aceita a taça das mãos dele descobre, no fim, que o cálice era o trono o tempo todo. Agora, um instante de silêncio de verdade. Feche os olhos. Diante de Jesus, deixe vir à tona aquele lugar onde você quer o trono, mas foge do cálice. Não se defenda. Só estenda a mão por dentro e diga: Senhor, eu aceito beber da tua taça. E fica com ele.
Agora pega o teu caderno, porque a graça de hoje precisa virar gesto. O caminho do dia tem 3 passos. Perceber, escreva qual é o trono que você deseja sem querer o cálice. Onde você busca ser servido, reconhecido ou primeiro, mas evita o custo de servir. Uma só área, a mais sincera. Decidir, escolha, dentro dessa mesma área, um gesto concreto de serviço, daqueles que ninguém vai aplaudir. Servir alguém que não pode te retribuir, ceder o melhor lugar, fazer a tarefa que ninguém quer. Esse é o teu jeito de beber um gole do cálice hoje. Viver, faça esse gesto ainda hoje, escondido, sem contar para ninguém. Que seja semente lançada entre lágrimas, para um dia virar colheita de alegria. Anota os 3 no caderno: o trono que percebeu, o serviço que decidiu, e o gesto que vai viver hoje. Vamos rezar. Senhor Jesus, eu também quero os melhores lugares, mas tantas vezes fujo do cálice que vem com eles. Hoje, pelo exemplo de São Tiago, que bebeu da tua taça até o fim, eu te peço coragem para servir sem aplauso, para descer em vez de subir, para carregar a cruz que vem com o amor. Faz de mim um vaso de barro onde o teu tesouro apareça, e ensina-me que a verdadeira grandeza é dar a vida. Amém. Antes de você ir, faça 3 coisas. Anote no caderno o trono e o serviço que escolheu, faça ainda hoje aquele gesto escondido de servir, e compartilhe este momento com alguém da sua família que precise ouvir que o caminho para o alto, com Jesus, é para baixo. Que Deus te abençoe e te guarde. Volta amanhã, e vamos rezar de novo, juntos.